Estamos com o Carlos Tiago Mota, consultor do setor agroalimentar. Bem-vindo. Obrigado. Qual o contributo das organizações de produtores para a viabilização no setor agroalimentar? Antes de mais, as organizações de produtores têm um papel fundamental na estruturação da cadeia de valor. Nós temos em Portugal um setor muito fragmentado, ou seja, pequenos produtores, sem escala para competir no mercado europeu. Sabemos que, por exemplo, no setor agroalimentar, a concorrência é crescentemente dos produtos importados, que venham e entram no país de forma livre, sem quaisquer restrições em termos aduaneiros ou alfandegários, no contexto da União Europeia, que por si só é uma união económica, um espaço económico comum. E, nesse sentido, os produtores portugueses competem lado a lado com os produtores espanhóis, franceses, italianos, etc. Decorrente desta reduzida escala, é muito difícil para um pequeno produtor, sozinho, chegar aos mercados internacionais, conseguir fornecer grandes volumes de acordo com as necessidades de compra dos vários canais de distribuição e, nesse sentido, as organizações de produtores surgem como uma solução para ganhar escala e permitir uma melhor organização dos processos de processamento, de armazenagem, de distribuição da produção. Por alternativa, se não existissem as organizações de produtores, seria cada produtor por si mesmo ir ao mercado, escoar, vender a sua produção e servir as necessidades do mercado. Ora, sabendo a dimensão média das produções agrícolas em Portugal e os desafios que enfrentam em termos de capacidades comerciais, conhecimento das necessidades do mercado, a viabilidade desse tipo de solução standalone é, de facto, bastante reduzida e, portanto, as organizações de produtores vêm dar resposta a estas dificuldades, fornecendo escala, um conjunto de infraestruturas partilhadas, em que, em vez de um produtor sozinho ter as suas instalações de armazenagem, as suas instalações de temperatura controlada, os seus serviços técnicos e de segurança alimentar, a sua equipa comercial individual, todos estes serviços são partilhados entre um grupo de agricultores. Tipicamente em Portugal, a escala média das organizações de produtores corresponde a um volume de negócios médio de 5 milhões de euros. Existem cerca de 70 organizações com estas características, o que significa que um pequeno agricultor que tenha uma exploração onde fature, por exemplo, até 500 mil euros por ano, que já é uma exploração com uma certa dimensão, até acima da média, consegue agrupar a sua produção juntamente com outros e atingir uma capacidade de negociação e de escala no mercado bastante mais atrativa. Obviamente que as organizações de produtores enfrentam desafios e, portanto, é uma solução que pode ser melhorada e mais à frente podemos discutir como. Mas, de facto, o valor que já aportou ao setor em Portugal é muito grande. Este valor e esta forma de organização do mercado tem sido bastante incentivada em termos daquilo que são as políticas públicas, com incentivos financeiros dados às organizações de produtores. Estes incentivos têm a forma de subsidiação dos custos de funcionamento da organização de produtores, mas também apoios aos investimentos e majoração dos investimentos, seja da própria organização de produtores, naquilo que são as infraestruturas partilhadas, seja na capacidade produtiva dos próprios produtores, onde esses investimentos acabam por ser majorados em termos dos programas de incentivos, aquilo que é com participação pública é superior, caso o agricultor, de facto, pertença a uma organização de produtores. Neste sentido, podemos afirmar que a organização de produtores contribui para viabilizar explorações agrícolas que, se não pertencessem a nenhuma organização de produtores, possivelmente deixariam de existir e, de facto, quando nós olhamos para a expansão e o crescimento internacional do setor agroalimentar em Portugal, as organizações de produtores são, no fundo, o principal ator em todo esse processo e, na verdade, nessa vertente de internacionalização, até existe em Portugal a figura da cooperação entre organizações de produtores, porque até a própria organização de produtores sozinha, numa escala internacional, por vezes, tem dificuldades. E, portanto, existe em Portugal a figura por exemplo, da Portugal Fresh, que é uma estrutura que agrega várias organizações de produtores do setor, que vai facilitar a promoção dos produtos portugueses a nível internacional, e isso, do ponto de vista do impacto no mercado, é muito significativo, porque facilita a negociação de contratos de abastecimento
com os grandes compradores, como são o caso, por exemplo, que é um caso conhecido em Portugal, da cadeia Lidl, que tem um acordo com várias organizações de produtores, mas toda a negociação é feita de forma centralizada numa entidade como esta, Portugal Fresh. Como avalia o atual enquadramento regulatório e incentivos financeiros às organizações de produtores? A experiência que nós temos tido com organizações de produtores, seja a nível do seu desenho e do seu conceito estratégico, seja ao nível depois da sua gestão operacional, aponta para que os incentivos, de facto, estão bem desenhados e têm permitido o surgimento de novas organizações de produtores, mas, infelizmente, o modelo tem bastantes lacunas. E, portanto, para quem está a entrar no setor, importa perceber como é que se pode encaixar, em termos deste mercado das organizações de produtores, numa lógica de sustentabilidade e evitando, de certa forma, perder totalmente o controlo da sua atividade comercial. Para dar alguns exemplos, de facto, as organizações de produtores, aquelas que estão organizadas de acordo com as melhores práticas, têm um modelo de governo em que os grandes produtores exercem um grande controle sobre essas entidades. E controle, estamos a falar da gestão da política de investimentos, a política comercial, o que significa que um pequeno produtor acaba por não ter um grau de influência muito significativo sobre todas estas matérias. E, por exemplo, um jovem empresário rural ou um jovem agricultor que esteja a entrar no setor, não lhe interessa entrar numa organização de produtores onde ele não vai ter qualquer influência nos destinos da organização, porque, de facto, é necessário haver o rejuvenescimento e é necessário que haja uma maior abertura para a entrada destes novos operadores no mercado. Mas a prática não tem sido assim. Algumas organizações de produtores, aquelas que são mais rentáveis, aquelas que estão melhor capacitadas, muitas vezes não permitem a entrada de novos agricultores, apesar de os projetos serem interessantes e terem viabilidade. Isto é uma lacuna significativa neste modelo regulatório, em que, na prática, o mercado acaba por ficar fechado. Isto limita a possibilidade de novos operadores entrarem no setor. Obviamente que as organizações de produtores têm um cariz regional de atuação, mas também têm um cariz regional, um cariz de fileira, o que significa que, se eu estou numa determinada região e estou numa determinada fileira, não tenho muitas alternativas em termos de organizações de produtores. Isso, de facto, é um bloqueio importante, que no médio prazo poderá ser resolvido com algumas reformulações a nível da legislação que se aplique a este setor. Do ponto de vista daquilo que é a remuneração dos produtores, de facto as organizações e o modelo de negócio assenta em passar a maioria do risco do negócio para os produtores, porque de facto a organização é uma estrutura que no final do ano não tem como objetivo dar lucro, ou seja, o objetivo é, de facto, remunerar a produção, mas neste processo, muitas vezes, os próprios produtores acabam por ser a última entidade que conhece qual vai ser a sua remuneração. Porquê? Porque, de facto, a organização de produtores está a fazer comércio, está a fazer serviço ao cliente, de acordo com preços de mercado, depois tem os seus custos de funcionamento e de operação que, decorrente da escala, é verdade que são mais eficientes do que se fosse o produtor sozinho, mas no panorama internacional, os custos operacionais, quando se traduzem no custo por quilo da mercadoria vendida, acaba por ter um grande impacto. E, aliás, a dar-vos nota que alguns grandes retalhistas já estão eles próprios a substituir-se às organizações de produtores, alugando armazéns logísticos e externalizando a gestão dessas atividades, e, na prática, indo a grandes produtores mundiais adquirir produtos que depois vêm para estes armazéns logísticos e, na prática, esquecendo a produção nacional. Está aqui uma certa ameaça se os produtores e as organizações de produtores não forem competitivas. E, portanto, como eu mencionava, depois de saber aquilo que foram as receitas às quais subtrai os custos, sobra aquilo que se pode pagar aos produtores. Portanto, há aqui toda uma incerteza relativamente àquilo que vai ser a remuneração da produção, porque no início do ano não se sabe qual é que vai ser esse valor. Os custos até têm, de certa forma, um cariz fixo, ou seja, há aqui um risco operacional e, portanto, se o ano correr mal em termos de volumes, o valor por quilo líquido para o produtor acaba por ser bastante prejudicado.
E no final do ano, quando se fecha as contas e há pagamentos no ano seguinte, muitas vezes os produtores sentem-se insatisfeitos com aquilo que sobrou para a sua exploração agrícola e acabam por, ao fim de alguns anos, ver que não tem viabilidade o negócio e por isso nós temos assistido nos últimos anos a grandes reduções do número de explorações agrícolas, ao abandono do território e, portanto, é fundamental para um jovem, para um empresário que está a entrar no setor, escolher bem que tipo de organização é que quer desenvolver, que tipo de parceiros quer ter e qual é que é o papel que vai ter nessa organização. Dar nota que, do ponto de vista regulatório, em 2021 o Governo criou o Estatuto das Organizações de Produtores Multiproduto, ou seja, para permitir que haja uma maior, uma simplificação do acesso a este conceito das organizações de produtores, em que introduz o conceito da organização multiproduto, ou seja, já não há aquela lógica da fileira, o que vem permitir que, por exemplo, haja uma concentração geográfica de mais organizações de produtores e que os jovens se possam organizar para montar as suas próprias organizações de produtores. Estas organizações multiproduto também têm algum benefício em termos de requisitos de acesso, em que basta ter no mínimo 5 produtores para ser criada e o volume mínimo de faturação também é substancialmente inferior ao modelo tradicional de regulação que vinha, neste caso, de 2019, que é a última legislação que se aplica no regime geral das organizações de produtores. Portanto, de facto, há aqui uma tentativa de criar mecanismos e instrumentos para que os jovens encontrem formas de se organizar e de cooperar até numa lógica independente das organizações de produtores que já existem. E isso é, sem dúvida, uma oportunidade, porque os incentivos financeiros que essas OPs recebem, as mais pequenas, são equivalentes às já existentes e é fundamental que na análise dessa solução os produtores e os jovens agricultores façam de facto um plano de negócios e uma solução para escalar e que seja cumprido uma escala mínima de negócio, porque caso contrário também vão enfrentar problemas em termos do que são os custos fixos, de montar uma operação dessas, os investimentos, etc. Portanto, é fundamental haver aqui a garantia de volume associada a esse plano de negócios, que muitas vezes é uma dificuldade porque há uma grande imprevisibilidade naquilo que é a produção agrícola nas várias fileiras. Que perspectivas de desenvolvimento e prioridades estratégicas para as organizações de produtores? De acordo com a nossa experiência no mercado, há aqui 3 tendências que vão afetar bastante as organizações de produtores. Uma é a questão do mercado internacional e o crescente peso das exportações. E, portanto, as organizações de produtores vão ter um papel cada vez mais significativo na organização da produção e permitir que os produtores possam aceder aos mercados internacionais. Nesse sentido, tudo o que tem a ver com as estratégias de internacionalização da própria organização de produtores constitui um desafio onde é necessário desenvolver projetos, desenvolver cooperação internacional, parcerias estratégicas entre estas organizações e os clientes internacionais. Eu diria que o modelo mais avançado que existe é o modelo de Espanha, onde a dimensão média das organizações de produtores e o peso das exportações lá é muito superior àquilo que nós temos em Portugal. E, nesse aspecto, o modelo espanhol é um modelo de maior cooperação, de maior transparência e abertura de mercados, no qual nós podemos também nos inspirar. A outra dimensão crítica tem a ver com tecnologia. Ou seja, as organizações de produtores, para serem competitivas, precisam de se modernizar nas suas atividades de armazenagem, de processamento, recepção e expedição de mercadoria e, nessa matéria, naquilo que diz respeito às energias, o custo de energia está a subir brutalmente, é necessário elas aderirem a modelos de energia renovável, com painéis solares nas coberturas, para variabilizar estes custos e haver alguma poupança para os produtores. Devem pensar na transformação digital das suas infraestruturas e no maior controle operacional dos custos, porque, de facto, se entrar numa organização de produtores, a maior parte dela não conhece os custos aplicáveis aos vários produtos que comercializa. Ou seja, as contas são feitas numa lógica muito agregada, muito numa lógica financeira e menos numa lógica analítica. E isso decorre por não haver sistemas de informação para estas organizações de produtores e torna muito difícil, até do ponto de vista comercial, quando se está a servir o cliente, saber o custo daquela produção, daquele produtor. E isso resulta precisamente deste conceito de
as organizações de produtores terem evoluído e centrado em resolver um problema de mercado e menos na questão da eficiência. Por exemplo, nós sabemos que hoje em dia há organizações de produtores com excesso de capacidade instalada, ou seja, foram feitos investimentos que agora não há produção para utilizar essas infraestruturas e essas, de facto, estão a sofrer com custos fixos elevados e sem capacidade de rentabilizar as operações e, por isso, também antecipamos, e esta é a terceira tendência, a consolidação das organizações de produtores. E, sobre isso, há vários modelos possíveis. Nós apontamos para que possam surgir cooperativas de certa forma, ou seja, entidades que agreguem do ponto de vista comercial essas estruturas e que possa haver uma concentração das operações numa única instalação, em vez de terem várias dispersas sem estarem devidamente otimizadas. Esta é uma matéria importante e que vai surgir decorrente das dificuldades financeiras do setor. Não esquecer que estas organizações de produtores, muitas delas têm problemas financeiros. A grande maioria, e isso é reconhecido pelo Ministério da Agricultura, e estão a ser desenvolvidos ou estudadas soluções para isso. Estas dificuldades financeiras resultam da questão do sobreinvestimento, da falta de competitividade nos custos e, finalmente, de problemas de qualidade do produto, não é? Porque o produtor, quando entrega na organização de produtores, há um certo incentivo para entregar o maior volume possível de produção, independentemente da qualidade. E, em consequência disso, depois a organização de produtores tem mais custos a processar e a tornar aquele produto valorizado no mercado. E, portanto, se eu tiver bons produtores, os custos da organização de produtores baixam porque quase não precisa de mexer no produto. É um embalamento e as coisas ficam resolvidas. Mas, na maioria delas, não é esse o caso. É necessário haver muita escolha, é necessário haver muita manipulação, e se dispara brutalmente e, portanto, na nossa perspectiva, a consolidação vai fazer com que elas tenham uma maior escala, uma maior eficiência e até alguns produtores, aqueles que de facto são bons e que têm produções com qualidade e com eficiência, possam contribuir para uma maior sustentabilidade deste setor. Também mencionar, portanto, a terceira tendência, a questão da consolidação, vale a pena também mencionar a questão da inovação, ou seja, inovação do produto, inovação da marca, inovação dos processos. De facto, e nós, analisando o mercado, percebemos que sempre que nós conseguimos criar marcas, conseguimos valorizar melhor o produto, mas o que é facto é que a maior parte das organizações de produtores têm feito poucos investimentos nesta matéria. Obviamente que estes investimentos, numa perspectiva isolada, podem não ter grande viabilidade, mas estão a ser dados passos para criar marcas de produtor com uma maior escala e, sem dúvida, que os jovens que estão a entrar no setor devem também apresentar propostas e soluções para resolver estas matérias.